Tô fazendo polêmicas de ressaca, viu, meu amigo? Pós-título da Copa Imprensa. Não sei nem como é que eu tô em pé aqui. Fala, moçada, beleza? Pera aí, eu tenho que fazer 1, 2, 3. Tô mal. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e uma polêmica elegante. Eu diria que esbanja estilo. Porque, afinal de contas, quem foi melhor, Pirlo ou Xavi? Aproveitando a semana em que o Pirlo anunciou a aposentadoria, a gente faz a comparação com outro jogador que também já anunciou a aposentadoria. 2 ícones de uma geração, 2 jogadores com total domínio dos seus setores, com total domínio do modelo de jogo das suas equipes, que marcaram época, 2 jogadores que estão entre os maiores das suas funções no futebol. Mas antes, aproveite que você tá com o celular na mão, com o PC na mão, com o notebook ou o caralho de asa, e vá ali embaixo e dê o maroto like, que é para ajudar a nossa instituição chamada Polêmicas Vazias. Quanto mais likes, mais o vídeo vira relevante, mais o Polêmicas Vazias cresce e fica melhor de produzir conteúdos. Dê a sua doação é só um joinha. E aí a gente vai estabelecer uma meta de joinhas e para este vídeo a gente quer chegar a 20 mil likes. Lembrando que a gente vai estabelecer algumas metas para trazer alguns temas. Por exemplo, chegando na meta que a gente vai estabelecer, se batermos as metas no mês de novembro, em dezembro sairá o tão esperado e falado Brasileiro de 87. Afinal, quem foi campeão, Flamengo ou Sport? Portanto, começa de agora o desafio desse vídeo sair, mas passa por você. A chefia quer meta, a chefia quer likes, portanto, descaralha o dedo no joinha. E aproveitando a deixa, vamos de polêmica aleatória, mais uma polêmica musical e gigantesca. Quem foi melhor, Elvis Presley ou Michael Jackson? Difícil, hein? Mas enfim, Pirlo ou Xavi? O Pirlo iniciou a carreira, chegou a jogar até de atacante e depois virou um camisa 10, um armador. Foi recuando até terminar a carreira atuando na Juventus como um primeiro homem, na Itália chamado de regista, que tem o total domínio da construção inicial das jogadas, de olhar o jogo de frente. O mundo olhou para o conceito de meio-campista defensivo de uma maneira antes de Pirlo e outra maneira depois de Pirlo. Ele é um grande ícone do futebol moderno no que diz respeito a fazer várias funções com uma enorme maestria. Mas foi algo que o Xavi também fez. O Xavi, atuando desse primeiro homem, jogou raríssimas vezes na carreira, mas atuou, até por uma questão do próprio Xavi, que atuou muito mais como meio-campista central ou um segundo homem, como a gente chama aqui no Brasil, e em alguns momentos até como um meia mais ofensivo. O Pirlo e o Xavi, em vários momentos da carreira, foram jogadores parecidos, exercendo as mesmas funções, por mais que o melhor Xavi e o melhor Pirlo, de fato, sejam jogadores um pouquinho diferentes, exercendo papéis um pouquinho diferentes. Mas Xavi e Pirlo, na análise do século XXI, estarão como jogadores que criaram tendência. Basta ver que em 2006, a Itália tendo o Pirlo em vários momentos como o eixo central e em 2010, a Espanha tendo o Xavi como um dos eixos centrais, essas seleções dominaram o futebol mundial. Portanto, esse estilo, essas concepções de jogo com modelos diferentes tiveram um período hegemônico, inclusive com seus clubes, porque o Milan, que tinha Andreas Pirlo, e o Barcelona com o Xavi tiveram um amplo período de domínio no século XXI. Falar desse domínio, falar dessas formas de jogo, falar dessas equipes que criaram tendência é falar de Pirlo e é falar de Xavi. Mas claro que as análises também passam por números, também passam por características, também passam por premiações, por títulos, por estatísticas. O Pirlo, por exemplo, teve 17 títulos na carreira e aqui eu tô pegando só os títulos relevantes. Além disso, o italiano teve 44 premiações individuais, não vale outras premiações que têm menor porte, são 44 indicações e premiações importantes no mundo da bola. E um total de 86 gols na carreira, foram mais de 750 jogos do Pirlo
e 109 assistências. Muitos desses gols que eu citei foram gols de falta. No Polêmicas Vazias sobre o maior batedor de faltas da história, o Pirlo apareceu lá num lugar muito específico, porque boa parte dos gols que o Pirlo fez na carreira vieram da bola parada. E o Pirlo acabava não sendo um jogador tão letal no terço final, né? Até porque o melhor Pirlo foi um jogador que atuou um pouco mais distante do terço final do campo. E aí há um questionamento se o melhor Pirlo foi o Pirlo do Milan ou foi o Pirlo da Juventus. Individualmente falando, acho que foi o Pirlo da Juventus. Esse primeiro homem, esse regista, com mais campo para percorrer, dando passes mais longos, fazendo uma transição mais rápida, até porque era a maneira que a Juventus e que em muitos momentos o futebol italiano jogava. Já o Xavi disputou mais de 780 jogos, contando aí seleção e clube. O Xavi tem 107 gols na carreira contra os 86 já citados do Pirlo. 203 assistências. O Xavi, na maioria da sua carreira, ele acabou tendo menos campo para percorrer, ficando um pouco mais perto do terço final. Talvez por isso tenha sido mais decisivo. Juntando gols e assistências, ele tenha participado mais da construção final ofensiva dos times aonde participou. E essa importância do Xavi rendeu 30 títulos relevantes para o espanhol, fora 47 premiações individuais. Portanto, nos números, o Xavi supera e bem o Pirlo. Mas aí, convenhamos, no estilo não dá para comparar, né? Que homem é Andreas Pirlo, que consegue ser, como já disse Felipe Rolim, um hipster raiz. E os dois se consolidaram mais ou menos na mesma época, né? O Pirlo na Internazionale de Milão, ele não funcionou bem, acabou sendo emprestado para o Brescia, até que desembarcou no Milan, onde de fato o mundo começa a ver o melhor Pirlo, porque ele passa a ser um pouquinho mais recuado, fica num time absolutamente talentoso, onde ele tinha muita opção para ajudar no controle de jogo, e ali, a partir de 2001, 2002, o Pirlo começa de fato a poder ser a sua melhor versão, ou se aproximar da sua melhor versão. E no mesmo momento, no Barcelona, o Xavi também começa a virar um titular mais recorrente da temporada 2001-2002, tanto que ele vai à Copa de 2002 pela seleção espanhola, e isso tem muito da saída do Guardiola ainda jogador, né? O Xavi, depois de 2002, ainda oscila, vive um momento complicado, até a chegada do Rijkaard, até a chegada do Ronaldinho Gaúcho, que começa a de novo recuperar o melhor Xavi, e aí a era Guardiola só transforma ainda mais o Xavi num jogador icônico, simbólico e fundamental para tudo que o Barcelona conquistou e construiu. Assim como o Pirlo vai se tornando fundamental naquele Milan, só que depois da Copa do Mundo ele tem lesões, já não consegue ter a mesma sequência jogando no Milan por algumas temporadas. Ele ainda tem momentos muito bons e acaba terminando o seu ciclo alguns anos depois e indo para a Juventus, num momento onde todos achavam que a curva do Pirlo era descendente. E não, o Pirlo se reinventa e vira um jogador fundamental para a saída de bola da Juventus, para a proteção da Juventus, para o jogo de apoio, para o jogo da transição, ou seja, para basicamente tudo que a Juventus vencedora conseguiu. Só faltou de fato o título de Liga dos Campeões, que ele perdeu exatamente para o Barcelona do Xavi, o Xavi fazendo ali o seu último jogo pelo Barcelona e se despedindo do Barcelona, erguendo um troféu de Liga dos Campeões, um roteiro quase que perfeito. E aproveitando que estamos falando de volantes, ou de registas, ou de meio-campistas quase que totais, a dica cultural de hoje não é um livro, não é um documentário, é um podcast. Tá aqui, The Pitch Invaders, que é o projeto de podcast de um blog chamado Futuri, que hoje talvez seja um dos blogs mais legais que conseguem falar de futebol e cultura ao mesmo tempo, unindo as duas coisas numa avaliação que ao mesmo tempo ela é cultural, ela consegue ser tática, ela consegue ser profunda e divertida. O episódio 59 do The Pitch Invaders é o que especificamente fala da evolução dos volantes no futebol mundial, para te ajudar a entender um pouquinho do que se trata essa posição, como essa posição se distribui em várias funções, como a Inglaterra enxerga para essa posição, como o Brasil enxerga de forma retrógrada para essa posição e por aí vai. Portanto, vale muito a pena, especificamente para esse assunto, o episódio 59, mas todos os episódios do The Pitch Invaders são muito legais. The Pitch Invaders é a dica cultural de hoje do Polêmicas Vazias.
Mas voltando ao tema, há quem diga na Europa, inclusive, que só há o Xavi porque existia um Pirlo. Me parece um pouco de exagero, até porque eles são da mesma geração. E aí, de fato, você vê a separação de idade ali, ela é mínima, eles são contemporâneos, e aí não dá pra falar que o Xavi se torna o Xavi por causa do Pirlo. Talvez o Xavi tenha sido o Xavi muito mais por causa do Guardiola, como jogador, e também como treinador. E aí a gente vê aquele Xavi do passe curto, o Xavi da assistência precisa, mas na hora certa, o Xavi que não tinha nenhum pudor em dar o passe lateral ou em dar o passe recuado, mas era um passe sempre com algum intuito de construção de jogada. Era uma leitura perfeita do que estava acontecendo com ou sem a bola, assim como o Pirlo também fazia, e ambos sem tanto poder de marcação no sentido do choque do 1 contra 1, mas de muito poder de interceptar passe, de antever a jogada, de fazer uma zona de pressão para obrigar o adversário a errar. Portanto, jogadores com um talento cerebral, intelectual muito acima da média, não só com a bola no pé, a gente está falando de elegância, de um domínio com bola, de um domínio sem bola, de jogar muitas vezes sem que a gente perceba. E aí são aqueles craques invisíveis em vários momentos, por mais que eles sejam muito visíveis quando estão com a bola no pé, e aí basta pegar melhores momentos de cada um e ver o talento de ambos, por mais que na minha visão o Xavi tenha um pouco mais de habilidade ou de recurso para se livrar de algumas situações, até porque o setor, em alguns momentos que ele atuava, ele sofria mais pressão do que o Pirlo, que acabava, nos momentos de recuo, tendo mais campo para trabalhar, o que tem sido cada vez mais uma tendência para esta posição, de você ter jogadores que constroem ali, não só jogadores marcadores. É algo que é um resquício da nossa visão tão limitada ainda sobre futebol, mas isso está mudando. Outra frase bem interessante no futebol europeu, quando se fala de Pirlo e de Xavi, é que o Pirlo seria o rosto do futebol do século XXI. O Xavi seria a alma. E aí a gente pode escolher, né? Ficar com o rosto ou ficar com a alma. Nessa disputa, eu fico com a alma. Acho que a essência do que hoje a gente tem de mais gostoso no futebol foi muito construído, ou pelo menos cultivado pelo Xavi, por mais que o Pirlo tenha todos os méritos do mundo de fazer uma função muito específica e talvez nenhum outro jogador tenha feito o que ele fez no papel que ele tenha feito à frente da zaga. Acho que o controle de jogo do Xavi era maior do que o do Pirlo, a habilidade que nem precisava ser usada tanto no 1 contra 1, acho que o Xavi levava uma vantagem. Então nessa disputa entre Pirlo e Xavi, com muita dor no coração, porque é preciso fazer uma escolha, eu fico com o Xavi. E aproveitando aí aquela velha opinião que você não pode ter. Eu já ouvi análises com essa frase, inclusive de ex-treinadores, e não é raro ouvi-la de outras pessoas ligadas ao mundo do futebol, a seguinte asneira: um volante não pode fazer a função de um armador. E aí, desculpa, depois de tudo que a gente discutiu aqui, a pessoa não pode achar que um volante não pode fazer a função de armar, porque hoje se exige, inclusive, que os volantes armem, construam, ajude nessa organização da equipe no momento ofensivo. Portanto, o volante, ao contrário do que se vê no Brasil, não é só um brucutu, cabeça de bagre que serve para marcar. Inclusive, se a gente olhar vários garotos que estão surgindo aí, essa visão tem sido mudada na categoria de base. Ou seja, o volante se exige dele muito mais do que só pegada e força física. Basta ver, por exemplo, o que faz Luka Modric, que quando chegou ao Tottenham, chegou numa posição, mudou de função e hoje no Real Madrid ele basicamente é um faz-tudo. Pela visão brasileira da coisa, o Real Madrid tem o volante, que é o Casemiro. A verdade é que há 3 jogadores que você pode rotular assim, só que com funções e papéis diferentes. No caso, Toni Kroos e Luka Modric. Portanto, eles provam de que sim, o volante pode e não só pode, como deve armar. E a nossa polêmica aleatória, hein? Elvis ou Michael Jackson? Que disputa gigantesca, né? De bilhões de discos vendidos. É isso mesmo, bilhões. Porque não se tem um número fechado de qual artista vendeu mais álbuns ao longo da história. De fato, talvez só haja um Michael Jackson porque existiu um Elvis, o cara que rompeu muitas das barreiras, eleito como o rei do rock, o cara que até hoje tem sucessos nas paradas, só que o Michael Jackson tá ininterruptamente no topo das paradas
camadas desde que começou sua carreira, já passou pelo soul, foi pelo pop. O Michael Jackson é o artista mais premiado da história, já foi apontado em basicamente todas as eleições como o maior cantor de todos os tempos, inclusive numa eleição recente, onde conseguiu ganhar do Freddie Mercury e o Elvis ficou em terceiro. Portanto, nessa disputa, Michael Jackson, que consegue ser atual até hoje, né? Mas enfim, é uma disputa que tem que se chegar a uma conclusão, mas é uma enorme bobagem, porque pode-se ouvir os dois, gostar dos dois. Portanto, aqui é só de fato para preencher o Polêmicas Aleatórias. Eu gosto dos dois, mas é Michael Jackson na cabeça. Aí eu podia meter não vou fazer. Então é isso, né? Polêmicas Vazias, toda sexta-feira, 11 da manhã, no YouTube dos canais Esporte Interativo. É preciso que você se inscreva, é preciso que toque o sininho para receber a notificação. Eu tinha prometido que não ia pedir, que não ia ficar apelando, mas é burrice, porque não custa nada você lembrar que o sininho é importante para que quando sai um Polêmicas Vazias novo, pingue no seu celular para sua comodidade, para não perder este conteúdo tão bem pensado, que a gente se esforça tanto para colocar no ar. Aperta a porra do sininho para que apareça aí, ó, tem Polêmicas novo na área. E aí toda vez que você entrar no Polêmicas, dê lá o seu like. Se você não gostou, dá o dislike, mas participa, pelo menos mostra o que você sentiu, porque é uma maneira da gente saber o vídeo tá bom, o vídeo tá ruim. Vai no comentário, sugere tema, analisa. Então é isso, valeu, até mais.